Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa inteligente. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, horário Brasil, pelo canal do YouTube da Nova TV Alto Tietê. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, a nossa audiência, aos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a APG, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Pessoal, vamos a um breve intervalo, fica aí com a gente, é rapidinho. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer! Somos o Instituto Heleninha, uma instituição nova, mas que já nasce com mais de 20 anos de história. Isso porque somos a continuidade do trabalho realizado nessas últimas décadas pela paz. O nome mudou, mas nossa missão segue a mesma: levar esperança para centenas de crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Nós oferecemos transporte gratuito, seguro e confortável para crianças e adolescentes das periferias de São Paulo no trajeto de suas casas até os hospitais especializados em oncologia e depois de volta para casa novamente. Em geral, os pacientes estão debilitados pelo tratamento, com a imunidade baixa e dificuldade de locomoção. O tratamento nos hospitais do SUS é gratuito, mas o transporte não. Por isso, nossa equipe de colaboradores e voluntários percorre milhares de quilômetros pela cidade para levar os pacientes aos hospitais oncológicos com todo o conforto que eles merecem. Além do transporte, nós ainda oferecemos kits de higiene, cestas básicas, cartões de alimentação e lanches para pacientes e familiares durante o trajeto. Nossas ações já ajudaram centenas de crianças e adolescentes, mas queremos sempre mais. E para isso, contamos com o apoio incansável da nossa rede de apoiadores, colaboradores e voluntários. Faça parte você também da nossa rede e ajude o Instituto Heleninha a seguir levando esperança a centenas de crianças e adolescentes, transformando dor em amor. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive
levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo. Curta, comente e compartilha. Hoje o nosso bate-papo é sobre RH digital, elevando a produtividade no ambiente de trabalho. Que tema fantástico, gente. Estamos aqui com a Caroline Kazama, ela é líder de gente e gestão da Factorial. Caroline, seja bem-vinda, é um prazer ter sua participação aqui no programa. Obrigada, Cláudia, obrigada. Bom, obrigada pelo convite, começando por aí também, obrigado pelo apoio. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre um assunto tão interessante que é o RH digital, aliado a práticas que aumentam a produtividade no trabalho. Verdade, é um tema muito interessante, né, Caroline? Então tá bom. Bom, Caroline, antes de você se apresentar, eu quero aqui agradecer também ao Renan Conde, diretor Américas da Factorial, que me apresentou você, Caroline, tá? E também a Karine Coutinho, da área de Relações Públicas, que inclusive está aqui com a gente aqui nos bastidores. Ela que intermediou esse nosso bate-papo, alinhamos aí os pontos aí pro nosso bate-papo de hoje. Então, quero agradecer então os dois, ao Renan Conde e a Karine Coutinho da Factorial, tá certo? Caroline, se apresente, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sobre a Factorial também. Claro, claro. Bom, meu nome é Caroline Kazama, pode me chamar de Carol. Sou líder de People Operations da Factorial, da área de pessoas ali, mais especificamente da parte de operações. Hoje, até chegar à Factorial, né, por onde eu passei, acho que é importante colocar que eu sou formada em psicologia de formação, sou laureada acadêmica, inclusive, pelo Centro Universitário da Fundação Assis Gurgax. E na minha formação eu tive a oportunidade de passar por várias experiências na parte da psicologia. Então, da psicologia hospitalar, com 1 ano e meio ali, transitando em todas as áreas do hospital. Na psicologia clínica, com abordagem centrada na pessoa. E também com a psicologia do esporte, que é uma área que não é tão comentada, mas também me ajudou muito a me dar uma bagagem Sim. ali que pode parecer um pouco estranho, mas tem muita relação com a psicologia do trabalho organizacional também. Sim, sim. E depois, enquanto eu me formava, também tive essa experiência com folha de pagamento, com a parte mais de DP, sentar na mesa, fazer a folha, fazer... E trabalhei muito isso aí também, viu, Carol? Exato, então acho que a maior parte da minha experiência é com DP, eu tenho quase 5 anos ali de experiência com DP, e depois da faculdade, depois dessa minha experiência com DP, eu acabei entrando no mundo das startups, essa parte mais da tecnologia, SaaS, então... Já trabalhei em uma outra startup onde fui responsável por começar ali os processos de People Operations, estabelecer alguns procedimentos do zero na parte do RH, que foram importantes. E cheguei na Factorial para integrar essa parte mais generalista do RH, então tanto unir essa parte de DP, essa parte mais hard que a gente fala, né, de processual, com a parte mais soft dos comportamentos, treinamentos, enfim, a parte mais ligada à performance. Então, tenho essa bagagem um pouco generalista e a Factorial acho que contempla muito isso, porque a Factorial é um software de RH, simplificando ali, mas para processos de RH, de DP, centralizando em um só.
que é um pouco muito do que eu faço. Eu sou uma generalista, faço um pouquinho de tudo, então a Factorial vem também para suprir isso, de ser uma solução da RH em um único lugar, para solução para recrutamento, para controle de jornada, enfim, que é o que eu fico no meu dia. No seu dia a dia ali. Olhando hoje. Então, acho que é um pouquinho disso. Então, na verdade, a Factorial vem para poder ajudar os RHs. Sim, ajudar os RHs para ter uma continuidade dos dados e centralização deles, né? E acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, em relação ao RH digital. Sim. Porque os softwares estão aí e o que a gente pode usar eles ao nosso favor para continuar tornando processos mais humanos também, a tecnologia ajudando na humanização ali, né? Verdade. Hoje se fala muito sobre isso daí, né, Carol? Posso chamar de Carol, então, né? Pode. Se apresentou como Carol aí, então... sim. Então tá bom, Carol. Bom, cara, então assim, em relação ao nosso tema aí, né? Se fala muito dessa questão, então, do RH digital, né? Então, assim, como que ele se diferencia dos métodos tradicionais na área de recursos humanos? Olha, o RH digital, acho que nesses últimos 10 anos, vamos colocar assim, a gente colocar como era um RH em 2014, como era o RH em 2004... Em 20 e 10 anos as coisas mudam muito rapidamente. Então, com o advento da internet, isso mudou um pouquinho. Com os softwares que eram mais físicos, assim, de instalar no computador, mudou mais um pouco. E agora com softwares hospedados em nuvem, muda mais um pouco. Então, hoje a gente vai definir a RH digital aqui nessa sala em 2023, mas talvez daqui a um tempinho a gente vai ter que falar de outra forma, né? Com inteligências artificiais, enfim. Então, acho que hoje, como a gente pode diferenciar o RH digital da forma que o RH era, usando a tecnologia para aliar os processos que já existem há muito tempo, com as legislações que já existem há muito tempo, que a gente consiga cumprir coisas de forma mais ágeis, mais transparentes, mais eficientes. Então, que forma fazer isso? Existem várias formas, mas com a digitalização, com softwares, com tecnologias, é o jeito mais fácil e mais comum hoje em dia, mais acessível também, graças a Deus, para tornar o RH digital mais uma realidade. E acho que o que mais te diferencia na prática, acho que é importante dar um exemplo legal de falar é o ponto, por exemplo. Todo mundo já teve que, sei lá, tem até o ponto manual também, não sei se você já preencheu o ponto manual, né, Cláudia? Já. Enfim. Já revelando a minha idade aí, ó. Eu sou da época que o CAGED era da datilografia. Tinha que preencher tudo ali manualmente, aí na máquina de escrever. Olha, revelando a minha idade, gente. E tinha que ter 2 vias, a folha do carbono também. Do carbono, exatamente. Era isso aí. Tá vendo isso aí? Então, tá bem lá atrás. Não, é bem esse o ponto que eu queria tocar, porque a gente não tá falando de muito tempo atrás. É quase ali ontem mesmo. E você falou do CAGED, mas Olerite também, tudo, impressora matricial. Ficha de registro do colaborador. Tudo na máquina de escrever ali. Na máquina de escrever. Cartão ponto manual de escrever em caneta ou aquele de fichagem assim mesmo, de bater. Então, são coisas que ainda podem ser que é a realidade de várias empresas por aí. E isso não é demérito também, porque às vezes é o que está funcionando no processo ali. Mas uma coisa muito importante é olhar para as novas possibilidades e novas tecnologias que a gente tem hoje. Então, o ponto... Vou falar do ponto que já se desenvolveu tecnologias o próprio ponto manual, aquele que batia, já era uma tecnologia, porque tinha lá o relógio e ele marcava automaticamente. Mas a gente já evoluiu num ponto de ter aqueles pontos que reconhecem a digital e sai um papelzinho. Também tem os pontos por... Aí eu vou colocar coisas mais atuais de reconhecimento facial, né? Ou de bater com um crachá. Então, são várias tecnologias que em pouco tempo surgiram e ajudam muito o RH, mas também o próprio colaborador ali a uma coisa mais ágil. Porque vamos supor, acho que isso nunca aconteceu com você, Cláudio. Vou só, assim, colocar uma situação imaginária. O ponto ali da digital, que tem a bobina, daí sai o comprovante, né? E daí...
acaba o papel, aí o RH não vê, aí fica o dia inteiro para tocar a bobina, acabou a bobina, tem que pedir a bobina. Quanta gente que fica sem registrar o ponto porque não tem a bobina. E entrou um funcionário novo, esquecemos de registrar a digital dele, ele ficou 2, 3 dias sem bater o ponto. E também perdi o papelzinho, não sei que horas que eu registrei, o ponto não reconheceu. Então, tem várias... Com a parte analógica da gestão do RH, tem vários ruídos na comunicação, na gestão que podem acontecer, seja por falha humana, falha do aparelho, falha de comunicação, falha do tempo por si só, porque... sei lá, é preciso o RH estar lá naquele horário para conseguir, fica centralizado numa pessoa para resolver aquele problema. Então, deu um exemplo do ponto, mas também tem diversas outras coisas que acontecem, né? E acho que o RH digital precisa estar com o olho nisso. Sim, com certeza. E a gente entende que com esses avanços todos aí, a tecnologia digital, mais especificamente no RH, que é o nosso assunto de hoje, né? Ele tem criado, assim... Você acredita que tem criado ambientes mais eficientes e conectados? Se eu falar assim, com toda certeza, é óbvio, mas é porque só na prática mesmo que a gente consegue ver como que a digitalização consegue conectar e colocar tudo em como se fosse um processo contínuo só. Que eu acho que antes era muito o departamento financeiro, o departamento do RH, o departamento e tal. E quando a gente tem um RH que está mais digitalizado, mais conectado, mais transparente, comunica de forma mais livre entre os setores, de forma estratégica também, para dar esse suporte para todas as áreas, com certeza eu vejo essa conexão, essa ligação, e não só pela comunicação, mas pela transparência dos dados, dos processos, da agilidade, sabe? Sim. E acho que isso já se fala há bastante tempo de como o RH pode ser estratégico para as empresas, para elas poderem pensar mais estrategicamente claro, tem os negócios, tem a parte das vendas, etc., os números, mas as pessoas que estão ali para alcançar esses números, para alcançar esses planejamentos, quem está olhando por elas e como que o RH consegue apoiar essas pessoas para que se chegue nesses objetivos, né? Então, acho que é um assunto de ir para ontem, para que o RH esteja conectado com o todo, de forma digital, e tornar as coisas ágeis. Isso aí realmente vem contribuindo muito aí com a área de RH, porque você acaba desburocratizando, né? Não sei se falei até aqui. A palavra é difícil. Eu acho que até errei aqui a forma aqui, nós estamos aqui ao vivo assim mesmo, né? E porque aí você torna algo ali mais... você tira as partes mais operacionais, então, quer dizer, e aí sobra o tempo o quê? Para cuidar de pessoas. Sim. Eu tenho uma opinião muito particular minha, mas acho que você concorda comigo, Cláudio. O RH, ele sempre foi visto como um departamento operacional, administrativo, back office ali, né? Sentado, fazendo folha, faz uma reunião, volta para a mesa. E acho que é muito importante que o RH seja, e já é, muito mais ativo, envolvido, de transitar entre os departamentos, conhecer as realidades de cada setor. Isso já é uma realidade já há muitos anos. Mas... com isso, com esse dinamismo, com se envolver com outros setores, com outros departamentos, as coisas se tornaram mais subjetivas, mas os processos ainda não deixam de ser igualmente importantes. Sim. Então, ainda sou do time de... Cara, é muito legal a gente fazer essas colaborações e tal, mas vamos partir aqui da base. Qual que é a base? Quais são as políticas? Quais são os processos? Quais são... se precisa ter algum prazo, alguma coisa, vamos deixar já previamente definido, estabelecido, para daí a gente fazer coisas que, se a gente cumpriu essa base aqui, beleza, então vamos tornar as coisas mais ágeis. Eu acho que o processo, às vezes, fica confundido com a burocratização, mas às vezes o processo é o mínimo para que a gente possa começar a desburocratizar, que a gente possa começar a flexibilizar, começar a mexer e fazer coisas mais adaptáveis, né? Mas precisa ter um mínimo procedimento, senão também as coisas acabam saindo
do ritmo, do prazo, que tem muitos prazos que precisam ter em mente. Também a gente vê possibilidades, né? Quando acontecer uma situação específica, a gente tem um procedimento estabelecido ali e a gente consegue já elencar possibilidades para resolver aquela situação e as coisas são rápidas. Mas para que as coisas sejam rápidas e adaptáveis, precisa ter um momento de estabelecer um processo. Então, quando fala de desburocratização, RH digital e tal, eu acho muito legal todas as possibilidades que a digitalização permite, mas ainda a atenção ao processo, ao mínimo. Eu sou do time de que esse procedimento precisa ser muito bem feito e bem pensado para que as coisas maiores, né, possam ser construídas em cima. Bem pensado, bem estruturado, né? Bem comunicado. Bem acessível. Porque nada adianta, tá todo mundo lá discutindo a invenção da roda 2, sendo que, e se também discutirem a invenção da roda 2, mas que isso, o que é isso então? Vamos resumir aqui, vamos comunicar para todo mundo, vamos deixar acessível, porque senão fica uma ideia que foi discutida, mas não contempla a realidade ou não vai conseguir ser implantada de forma efetiva, né, e real. Sim. Bacana. Olha, Carol, o papo tá bom, mas preciso passar aqui um recadinho aqui rapidinho, tá bom? Tá bom. Pessoal, olha só, hein? Pessoal aí do Rio de Janeiro aí, ó, dia 9 de dezembro, eu vou estar aí no Shopping Nova América para dar o meu curso de liderança, bem-estar e felicidade no trabalho, em parceria com o amigo Washington Sório da Somos RH Tech, aí no Rio de Janeiro, tá certo? Vai aparecer aqui o QR Code aí na tela, pessoal. Entra no link aí, vai ter mais informações. Faça a inscrição aí, ó, dia 9 de dezembro, eu vou estar aí no Rio de Janeiro, no sábado, tá certo? Pessoal, aguardo vocês aí. Carol, então assim, falando muito dessa questão então do digital, né? Ele gera impacto na produtividade dos colaboradores? Bom, acho que a produtividade, primeiro, é importante ser definida, né? O que é a produtividade, o que, dependendo de cada contexto, cada função, cada realidade, cada mercado. É muito fácil metrificar alguns departamentos que são de métricas, de vendas, que é números, ou talvez algo que é mais operacional, telemarketing, que é número de telefonemas, enfim. Mas tem, hoje em dia, uma gama de outros departamentos que são emergentes, precisam ainda ser estudados para entender um desempenho ali. Acho que é a função do gestor entender o que é a produtividade. E falando ainda sobre o gestor, que para mim é uma peça fundamental, a gente não pode falar de RH sem entender o que é o papel do RH e o que é o papel da liderança, Carol, do gestor, que muitas vezes é confundido ou colocado junto, ou que uma responsabilidade de uma liderança é transferida para o RH, mas tem que dar de mão dada, tem que estar todo mundo bem alinhado para que o RH possa contribuir para essa produtividade. Então, o gestor está ali focado naquela operação, naquela equipe, naquele departamento, aqueles objetivos. E como que o RH, que às vezes não está ali todos os dias sentado do lado do João que está fazendo ligações, o João que está atendendo aquele cliente, mas como que o RH consegue ali, mesmo que não estejam todos os dias ali, ajudar o João ou o gestor do João. Então, acho que, primeiro de tudo, o RH pode contribuir, um RH digital pode contribuir na centralização das informações. Verdade, então, ter um local onde tanto o João, quanto o gestor do João, quanto o RH, ou quem for interessado, possa acessar essas informações. Se eu for lá hoje, o João vai estar de férias, ou o João vai estar na mesa dele? Eu só posso ter essa informação se eu ligar para o gestor do João, ou se eu acessar uma planilha, mas aquela planilha já foi duplicada, já é uma outra planilha, não é mais a informação. Então, acho que, em primeiro lugar, o RH tem que ter os recursos para permitir essas transparências de informações para tornar uma produtividade mais ágil. Porque senão, daí, eu contava que o João ia estar ali, mas ele estava de férias, ninguém me falou, e daí já começa a cair a produtividade ali, só pela essa falha de comunicação e descentralização de dados também. Então, deu o exemplo das férias, né? Mas isso já aconteceu com você? Já. Acontece muito, só recebe um e-mail automático, né? Estou de férias, volto em 2024. Mas, então, esse dado das férias, vou manter nele de novo, também ajuda para que digitalizado, seja num software ou em algum lugar que seja de mútuo acesso da empresa,
o gestor do RH, mas também com o financeiro, para o financeiro saber, olha, tem tantas férias que já estão programadas para tal data, eu já me provisiono aqui financeiramente. Então, o RH está no meio de um coração ali da empresa que no final tá o financeiro, tá o departamento legal, tá a gestão, tem muitos lugares onde o RH pode apoiar nessa parte de dados e planejamento. Então, que isso tudo esteja bem acessível. Mas, claro, que é importante, né, Carol? Não, esses dados aí. Porque senão fica acessibilidade, né? Tudo isso é importante. Senão fica apagando incêndios, né, Cláudia? Tipo, nossa, o que eu faço agora? Vamos ligar para fulano, ciclano, beltrano, então. Planejar a visibilidade, ter as coisas de forma assíncrona, porque acredito que com o advento da pandemia também essas coisas se tornaram uma discussão muito importante. Acho que esse é o meu segundo ponto. A sincronidade das comunicações. Porque eu não preciso estar aqui, nesse exato momento, junto com o Cláudio, para poder decidir uma coisa. Eu posso informar ele e ele vai me responder depois. E depois a gente, em um tempo, a gente vai conseguir fechar aquela demanda que a gente estava discutindo. Mas não preciso estar reunido numa reunião e tomar esse tempo dele para, enfim, ter essa produtividade. Então, o RH digital também pode ajudar, com o RH digitalizado, com informações acessíveis em nuvem e remotamente, podem ajudar nessa produtividade para que não precise ter uma reunião para bater ali o planejamento de férias de novo, porque já está tudo ali, todo mundo já acessou. Pessoal, está lá disponível para vocês revisarem, até o dia 15 vocês podem me confirmar. Todo mundo dá o ok, aprova dentro de uma plataforma que seja. Isso também aumenta a produtividade de um gestor, das decisões internas administrativas também. Então, eu acho que o RH digital, não sei se eu consegui transmitir a essência da sincronidade. Não, conseguiu sim, claro. Porque o ao vivo, às vezes, é muito bom para tomar decisões, mas para agilidade e produtividade, de forma assíncrona, dados acessíveis também ajudam nessa agilidade da produtividade, né? Então, acho que esse seria um segundo ponto. É que precisa todo mundo parar ali na mesma hora aí para resolver alguma coisa ali. Exato, exatamente. Todo mundo... Nossa, mas o Cláudio não vai estar disponível nesse dia aqui, então vamos tentar no outro dia. Não, mas nesse dia aqui a Carol não vai estar. Então, daí vai pulando dias, não fica uma reunião adiável para sempre. Então, acho que o RH digitalizado em nuvem, remotamente, ajuda muito nessas decisões que podem ser feitas de forma mais ágil, todo mundo, onde quer que esteja, no horário que for possível para eles, e fazer aprovações, enfim, a gestão que for necessária. Sim. E acho que um terceiro ponto também, e aí acho que talvez respondendo outras perguntas que venham junto nesse sentido, é sobre as diferentes gerações que a gente tem hoje no mercado de trabalho, né? Então, a gente falou aí de impressora matricial, de papel carbono, mas... Revelando as idades aí. Eu tenho certeza que tem muita gente que hoje já está no mercado de trabalho, já trabalha há algum tempo, que nunca ouviu falar, não sabe o que é isso, e está tudo bem. Porque não é mais uma realidade em muitos contextos. Mas também tem pessoas muito importantes que já estão em posições de, talvez, liderança, diretorias de empresas, que a realidade deles, quando eles iniciaram, era de uma impressora matricial, era de, talvez, uma hierarquia robusta, de coisas que hoje, às vezes, já estão mais flexíveis, já estão um pouco defasadas. E como o RH, que está ali naquela organização, com todas essas pessoas, a pessoa que nasceu com o celular na mão e a pessoa que ganhou o primeiro celular quando tinha 29 anos, sei lá. Essas duas pessoas estão trabalhando lado a lado. Na mesma empresa, e é o mesmo RH que vai atender essas duas pessoas. Então, como que... só que na minha visão, hoje a gente está num ponto de que o RH digital contempla tanto essa pessoa quando nasceu com o celular na mão, quanto essa pessoa que, às vezes, a maturidade digital chegou em um outro momento. Sim. Então, acho que o RH digital pode ajudar na comunicação, ou abrangir, ou incluir essas pessoas de uma igual maneira, que acho que não era tão vista e não tão falada em pouco tempo. Então, tanto a pessoa que
alguém mais jovem, quanto alguém de uma idade mais avançada que está no mercado de trabalho, conseguem acessar um software que é intuitivo, que ajuda ele, ou a gente está inserindo digitalização para complicar essas pessoas. Nunca é para complicar. Então, acho que eu queria colocar talvez até uma provocação, né? Como que a gente está chegando em todas essas pessoas e todas essas diferentes gerações. Eu entendi, porque realmente nós temos o chamado choque de gerações, né? Então tem o digital, que é a geração Z, né? Que já nasceu no mundo digital ali. Então, quer dizer, e os softwares de hoje em dia, eles têm essa facilidade de acesso, onde o mínimo que a pessoa tenha de inteligência digital, ela consegue ali acessar. Então, por exemplo, eu dou aula também em faculdade, como você falou aí das férias. Então, é só você dar lá um ok. Então, já te manda até um e-mail com os passos, faz isso, clica aqui, dá ok, acabou. Pronto. Então, fica bem simples mesmo, né? Então, quer dizer, na verdade, quando a gente fala de RH digital, não é para deixar complexo. É para realmente facilitar o dia a dia. Como você também bem falou em relação, não precisa marcar reunião ali de estar tudo no mesmo horário, na mesma hora, para poder decidir alguma coisa. Está tudo ali na nuvem digital ali, né? Então você vai fazendo ali as suas necessidades, né? E a gente entende também que, por mais que tenha o RH digital, também precisa de pessoas, né? Sempre vão precisar de pessoas. É até bom deixar isso bem claro, né? Que sempre vão precisar das pessoas, né, Carol? Isso é verdade. Eu sempre costumo falar, né, que todos os processos é de pessoas e pensado para pessoas. Então, ali no meio, entre a pessoa que está idealizando e a pessoa que é o fim ali, vai ter tecnologias, vai ter um equipamento, vai ter um processo, vai ter um documento que vai estar ali no meio. Mas sempre vai ser uma pessoa que vai estar pensando na outra. Então, acho que você colocou ali que as pessoas são importantes, porque todo mundo já viu alguma notícia das profissões que vão desaparecer daqui a não sei quantos anos por conta da inteligência artificial. E posso ser um pouco suspeita de falar com analista de RH, né? Mas RH é muito complicado que a inteligência artificial ela consiga substituir uma pessoa que está fazendo as funções, mas é um importantíssimo aliado para que essa pessoa possa livrar o seu dia que ela perde com tarefas operacionais, com esses desalinhamentos e com essas coisas que... A gente deu o exemplo do cartão ponto, mas sabe que me veio à mente agora das fichas de registros impressas, que daí tem que levar para alguém, para carimbar. Para carimbar. E arquivar. Não, mas essa daqui tá arquivada aqui na minha sala. Ele precisa lá na filial, lá de não sei qual cidade, tem que pegar e mandar por correio. Isso é uma coisa que já é um pouco obsoleto, porque a gente já tem... Gera mais custos, inclusive. Gera mais custos. Muito importante também que digitalizar é economizar. Digitalizar é efetivar também a parte econômica. E já é obsoleta porque também tem muitas regulamentações na parte do governo, de legislações que já permitem essas digitalizações, né? Então, permite ali você ter um tablet de reconhecimento facial, permite ali você ter uma ficha de registro que é assinada digitalmente, uma rescisão, uma admissão, qualquer coisa que seja, tudo ser feito de forma digital. Então, usar isso, o analista de RH, usar isso ao seu favor, sei lá, uma avaliação de desempenho, que podia ser feita numa planilha que era impressa e manda para o gestor pega e faz a avaliação dele, passa para outro gestor que vai fazer a outra parte da avaliação, daí tem que assinar as duas partes e tal, e daí fica aquilo ali gravado, daí a próxima avaliação de desempenho, fazer tudo de novo, do zero. Então, se a gente tem um lugar que possa fazer isso de forma digital e usar aqueles dados, e aquele dado ficar armazenado, e eu conseguir baixar aqueles dados, fazer um resumo, usar a inteligência artificial para que a inteligência artificial me dê insights, me dê planos de ação para aquela pessoa específica, porque vai estar tudo ali arquivado, ela vai entender a evolução daquela pessoa e os planos que já foram feitos. Isso é uma forma efetiva de usar o RH digital e é o que a gente tenta abarcar quando a gente fala de RH digital. E não se ter um robô que vai substituir ali a pessoa, mas que essas tecnologias possam apoiar o analista para que ele reduza o tempo dele para executar essas tarefas de 4 horas para 30 minutos
para que ele tenha mais tempo para conseguir pensar em outras estratégias que vão trazer mais engajamento, que vão trazer mais retenção, Sim. que vão trazer mais até efetividade, economia aos recursos também. E recursos, inclusive recursos humanos, que temos pouquíssimos recursos, que é uma das áreas da empresa que geralmente tem menos recursos investidos. Então, quando se tem algum local que pode se apoiar com tecnologia para agilizar e otimizar os processos, sobra mais tempo para a gente conseguir tornar as coisas cada vez melhor e mais estratégicas, né, pro negócio. Tem que caminhar junto, né? É isso aí. Pessoal, vamos aí a mais um breve intervalo. Fica aí com a gente, é rapidinho. Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia e, mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo, sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/Brasil contra Fake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte, porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi para casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá pessoal, estamos de volta e ao vivo, curta, comente e compartilhe. Pessoal, hoje o bate-papo é sobre RH digital, elevando a produtividade no ambiente de trabalho. Estamos aqui com a Caroline Kazama, né, da Factorial. Aliás, é um prazer ter você aqui no programa, viu, Carol? Obrigada, Cláudio, obrigada. É isso aí. Bom, em relação ao nosso bate-papo aí sobre o RH digital, né? E você atua na Factorial, tá certo? Me dê exemplos práticos de tecnologia de RH que a Factorial desenvolve e que vocês utilizam na prática, no dia a dia. Não, é bem o que a gente costuma falar, né? A gente precisa provar do nosso. Então, sempre estamos usando ali a Factorial para todos os processos. E eu acho que é importante, antes de eu falar um pouco sobre, na prática ali, como eu uso, mas contextualizar um pouco da Factorial e como a gente também como a gente está estabelecido hoje. Sim, então, importante. A Factorial hoje, a gente tem cerca de 1.000 funcionários pelo mundo. Certo. Pelo mundo? Exato. A Factorial foi fundada em Barcelona, na Espanha, em 2016, mas a gente chegou aqui no Brasil em 2022. Então, já estamos em operação há quase 2 anos, mais de 2 anos. Estamos chegando a 100 colaboradores. Esse último ano foi um ano bem focado na expansão do nosso pessoal. Então, não somente como a operação de vendas, de suporte ao cliente já está muito bem estabelecida, bem brasileira. A gente também tem uma equipe de people, do RH, tem de estratégia, de marketing, produto, onboarding, financeiro. Então, tem cada um desses departamentos aqui, estão localizados aqui em Pinheiros, São Paulo. São Paulo. Então, tá todo mundo aí. E a Factorial,
o que é ela, então, né? É um software, um SaaS, uma HR Tech dedicada para centralizar processos de RH e IDP para empresas de pequeno e médio porte. Tá. Então, apesar da Factorial globalmente ser uma enterprise, uma empresa grande, aqui no Brasil a gente pode até considerar ela uma pequena e média empresa, né, com seus 100 funcionários. Então, o jeito que nós aqui no Brasil usamos ela diz muito do que é o produto mesmo, o que a gente... o que é a Factorial em si, na prática. Sim. Então, a Factorial é um software hospedado em nuvem, acessado por um site. Eu gosto de explicar assim porque eu acho que ninguém tem obrigação de saber. Mas é importante isso, viu? Sim, é um site a nossa audiência aqui, a maioria é pessoa de RH, de gestão, então é importante conhecer um pouco da Factorial. Sim. Então, esse software hospedado em nuvem, ele pode ser acessado por um aplicativo, por um computador, pelo celular também, navegador do celular. E ele tem tanto a parte do RH, como administrador ali da plataforma, ou qualquer outra pessoa que tenha que ser o administrador da plataforma, quanto o usuário final ali, que é ou funcionário, ou gestor, ou um candidato que vai se aplicar a uma vaga. Por quê? Como eu disse, é para centralizar os processos de RH e IDP. Então, a gente tem cada uma dessas... Vamos colocar ali essas caixinhas do RH, né? A parte de controle de frequência, de gestão de documentos, de recrutamento e seleção, de engajamento, de desempenho, de treinamentos. Então, cada uma dessas caixinhas a gente consegue colocar dentro da Factorial. Então, começa desde quando vou me aplicar em uma vaga, numa empresa que eu gostei, vi uma posição legal... Eu entro lá para me aplicar na vaga dessa empresa pela Factorial. Certo. Então, eu mando meu currículo ali, a empresa vai receber minha candidatura pela Factorial. Certo. Vai estabelecer ali as etapas da contratação, vou passar por todas as entrevistas, vou fazer toda a comunicação com o recrutamento pela Factorial. E vou receber minha offer letter, minha carta de oferta? A carta de oferta pela Factorial. Sim. Assinei ela pela Factorial e logo seja bem-vindo então à empresa que você foi contratado. Vamos precisar de alguns documentos, por favor. Você pode colocar ali pela Factorial pra gente, por favor. Então, já coloco todos os meus documentos ou as informações que a empresa precisa pela Factorial. Quer dizer, ele vai entrar ali, então, por um aplicativo ou pelo site, ele vai disponibilizar os documentos ali pelo site. Quer Exato. Exatamente no mesmo usuário que eu me candidatei para a vaga, eu já continuo o meu ciclo já agora como empregado. Então, essa integração, né, do externo já para o onboarding ali e depois para manter o ciclo da pessoa, sempre pela mesma plataforma. Certo. E, então, essa parte do onboarding a gente sabe no RH que tem prazo, pegar e receber para fazer o exame e tal. Então, ajuda muito, porque não precisa ficar um e-mail indo voltando. A pessoa só coloca lá na Factorial, o RH já tem acesso, faz as outras comunicações pela Factorial e assim a pessoa tem o primeiro dia. E do primeiro dia ela já consegue registrar o ponto pela Factorial, ela passou uns 3 meses ali, vão fazer uma avaliação, então, do desempenho dela na experiência. O ponto também é pela Factorial? O ponto também, que pela legal. Factorial, também por ali. E tem o ponto tanto por QR Code, tem geolocalização, tem por tablet, e inclusive está sendo o momento agora do tablet que a gente está trabalhando, eu estou particularmente trabalhando bem com o tablet, que acho que é uma forma muito ágil de fazer o reconhecimento ali e também a gente sabe que a gestão do controle de frequência para o RH é um ponto muito importante, né? Então, é obrigatório e como a gente consegue tornar isso acessível para que as pessoas consigam realmente inserir isso dentro da rotina dela, da cultura delas e não esquecer de bater o ponto, por exemplo. Então, o tablet, deixando o tablet em um lugar visível, de boa circulação, já consegue ajudar bastante que as pessoas
para aderir a esse procedimento. Então, até respondendo a tua pergunta, como que a gente usa Factorial na prática, o tablet está sendo o meu case do momento, mas ajuda bastante nessa agilidade e efetividade nos pontos que também são importantes para a gente cumprir, né? Que legal. E já fica, então, o controle de frequência registrado na Factorial, tanto o RH quanto o gestor, se você quiser parametrizar ali, porque é bem customizável. Tem acesso à folha de ponto. É customizado, né? Sim, sim. Folha ponto do funcionário, ou só o RH, ou só, enfim, que pode ser feito de várias maneiras. Dá pra fazer uma avaliação de desempenho ali pela Factorial também. E até o fechamento do ciclo mesmo, o offboarding, né? Encerrando ali o ciclo, de encerrar os acessos da pessoa também da Factorial. Então, acho que de uma forma geral, é todo para contemplar mesmo toda essa jornada do funcionário, toda essa integração do funcionário dentro de um mesmo lugar. Que bacana. E de forma digital, para que fique acessível, seja pelo celular, pelo computador, onde a gente esteja. Isso é muito importante e também por essa praticidade, porque, poxa, você tem um único sistema, né, software, e que ele atende às necessidades desde a entrada do colaborador até a saída. Isso está tudo integralizado, inclusive com a folha de pagamento, certo? Sim, a gente tem também a parte de folha de pagamento. Acho que vale a pena também mencionar sobre a folha de pagamento, a forma que a gente recebe dados para a folha de pagamento, né? Então, vamos supor, o que eu quero dizer. Numa folha de pagamento, importa muito se uma pessoa estava afastada, se ela teve algum comissionamento, alguma coisa assim, né? Sim. E como hoje as empresas geralmente fazem essa gestão desses dados de forma segura também, porque são informações de remuneração. Então, é uma planilha que vai para lá e volta e alguém edita, mas você editou meu campo errado, você mudou os dados aqui que eu tinha colocado. Então, a Factorial vem para que esses dados estejam descentralizados de forma segura e somente para quem realmente importa esses dados, para que não tenha nenhum contratempo com isso também. Até por questão da LGPD, né? Sim, muito bem pontuado. Então, essa parte da folha, acho que só também vale a pena colocar que é mais a gestão da folha de pagamento, né? De como tratar esses dados. Se uma pessoa subir um atestado lá na Factorial, se receber esse atestado, que isso dali vai refletir nos dados que a gente vai precisar tratar para mandar para a contabilidade ou para o setor contábil, que seja. Que daí, no caso, a contabilidade ou o setor contábil que são os responsáveis por fechar e fazer efetivamente o processamento e cálculo, né, da folha. Mas a Factorial ajuda a gerir os dados antes de fazer esse fechamento, no caso. Que bacana. E essa parte do atestado que eu falei, acho que é legal também colocar da qualquer tipo de ausência, na verdade. Então, se eu preciso me ausentar para... Até ausências que são trabalhadas, que no caso é trabalhar em casa. Preciso decidir aqui para fazer um home office, já faço uma solicitação ali pelo meu calendário, o meu gestor recebe, aprova. Então já fica tudo centralizado, um atestado, eu subo lá pela Factorial, já fica já que eu estou ausente nesse dia, a empresa toda consegue ver, porque eu vou lá no perfil do Cláudio, o Cláudio está lá que ele está de atestado hoje. Então, acho que essas coisas também são legais para tornar as coisas dinâmicas e ágeis, e é muito do que a gente faz também na prática ali na Factorial. Que bacana, muito, muito bom, viu? Tem um recadinho aqui do Renato SP. Boa tarde a todos. Salve Abner e Cláudio. Boa tarde, Caroline. Boa tarde. Beleza, Renato. Poxa, então realmente fiquei muito admirado, porque, quer dizer, no único sistema você faz tudo ali, da entrada à saída. Isso aí ajuda muito, contribui muito, né? Bom, mas ainda dentro dessa questão aí do RH digital, até também de acordo com algumas culturas de empresa, até a sua expertise aí, existe quais são os desafios para uma empresa implantar o RH digital, né? E que soluções você daria? Porque tem até choque de cultura às vezes, né? Uhum. Não, total. E acho que vai um pouco do que a gente já comentou das gerações, mas eu acho que um ponto que também vale a pena mencionar são os diferentes mercados, diferentes indústrias que a gente tem, né? Então, qual é a maturidade digital para a gente inserir práticas de RH digital em uma startup, mas para inserir numa fábrica de confecções?
né? Acho que são... não estou querendo aqui de nenhuma forma assim nichar o público, mas é uma realidade operacional mesmo, né? De uma pessoa que trabalha o dia todo na frente de um computador, que é um dispositivo eletrônico, então qualquer coisa que é digital vai ser mais facilmente introduzida para ela, do que uma pessoa que está trabalhando externamente, que não está com acesso a eletrônicos a maior parte do dia. Então, acho que são 2 públicos diferentes e com certeza tem desafios da mesma maneira nos 2 públicos, mas com certeza os desafios são diferentes. Então, quando a gente fala de contextos mais de o colarinho azul, né? de fábricas ali, o desafio maior é de entender a adaptabilidade e aceitabilidade também do público, que seja o RH também, porque às vezes o RH também não está preparado para ter essa digitalização, seja por conta dos equipamentos que o RH tem, por conta da infraestrutura que o RH tem, ou porque o processo... Ou até mesmo a cultura mesmo, né? A cultura, ou até mesmo porque o procedimento, talvez até o RH se modernize, mas o resto da empresa não. E aquele processo não vai ser tão efetivo, às vezes pode até frustrar o RH, né? Então é muito importante entender qual que é o momento da empresa, quais são as estratégias que a empresa tem, porque pode ser que a planilha, pode ser que o ir lá pessoalmente, ou ter um mural de recados com papel colado ali, é a maneira que hoje está sendo efetivo e funcional para aquela empresa, naquele momento. Pode ser que daqui a um tempo vai ter uma cultura, vai desenvolver uma cultura, mas com certeza a cultura vem antes, né? O que já está ali, o que já é vivido, qual é os procedimentos, então... Não adianta vir com o RH lá, aí todo mundo agora bater o ponto com o QR Code. Mas eu nem trago meu celular para o trabalho, eu deixo meu celular em casa, eu nem tenho celular. Então, acho que entender o termômetro ali da empresa, de como, se ela está preparada em todos os departamentos e a cultura é digital, beleza. Se a gente passou desse termômetro, aí vai ter outros desafios ainda, porque se a empresa está preparada, tem infraestrutura, a galera está antenada, é o momento, então vamos. Aí a gente precisa trabalhar a estrutura para comunicar essas implantações, seja os procedimentos, ou é um software, ou é não sei, vamos criar um canal aqui de denúncias, e isso vai ser digital. E que também tem na Factorial, inclusive. Tem também o canal de denúncia? Aí eu tô vendo fã da Factorial. Inclusive, então... mas o canal de denúncia geralmente era a gente escrevia e colocava numa urna, não sei. Mas, então, dá a segurança pro funcionário que, esse procedimento que a gente está alterando para se tornar digital, não é para nenhuma forma tornar as coisas menos seguras, menos ágeis, menos acessíveis para vocês. É para a gente, pelo contrário, para a gente continuar apoiando e, como RH ali, dando realmente potencializando esses recursos humanos que a gente tem. Com certeza. Então, eu acho que tem esse primeiro barreira de entender a maturidade, entender o momento, entender a cultura. E a segunda barreira é a forma que isso vai ser implantado. Que é importante. Ser transitivo do RH. Porque se o RH não conseguir se comunicar com esse objetivo, só chegar, acesse a Factorial aí e usa. Não vai ser muito bem aproveitado. Tem que ter esse trabalho conjunto, o RH ter essa paciência também de introduzir algumas digitalizações, processos novos, para alcançar realmente, efetivamente, aquele sucesso que ela quer com aquele novo procedimento digital. E você falou um ponto aí, uma coisa que eu também acredito também, vai muito da necessidade também da empresa realmente procurar avançar, porque se ela tem aquela cultura do analógico, então de repente tem aquele conflito de partir pro digital, né? Mas, poxa, vai chegar uma hora que não tem jeito, Carol. Vai chegar uma hora, se ela quer expandir, se ela quer propor um RH estratégico para a empresa, porque hoje nós temos que tirar aquele insight que o RH do DP antigo lá. Não, hoje o RH é estratégico. Então, a empresa precisa sim ter esse entendimento. E aí, como você falou, então, poxa, se tem dificuldades em implantar algo digital, vai aos poucos. Um procedimento de cada vez. Vai aos poucos, né? Mas no final das contas, a gente entende que ali vai ser positivo.
Porque o RH está realmente se tornando um RH estratégico, né? Um RH de pessoas para pessoas, onde você vai estar facilitando ali os processos, tendo mais agilidade. Né? Então, assim, eu acho muito nessa questão da necessidade, que a empresa precisa crescer também. Então, está crescendo a demanda de contratações, né? Aquele volume de papel já não dá mais, Carol. Não dá. Haja impressora. Na verdade? Então, se você tem ali um processo digitalizado, e eu fiquei muito contente quando você falou do canal de denúncia, porque agora tem uma lei para isso, né? Sim. Então, quer dizer, as empresas são obrigadas a ter um canal de denúncia. É isso, Carol? São obrigadas. E acho que esse também é o ponto principal, né? Com tantas mudanças e tantas leis que o RH precisa cumprir, a gente pode ter uma consultoria, pode ter algo ali que vai apoiar, mas ter um software que possa apoiar, que às vezes até o próprio software já se prepara de acordo com essas legislações, também é uma segurança, é uma economia para o RH de recursos, usar aquela mesma solução para resolver outras demandas que vão surgindo, que na legislação a gente sabe que a gente não dá para negociar. Não dá. Então, ou cumpre ou cumpre. Então, acho que desses pontos que você falou também, acho que é importante complementar, Cláudio, é da parte de dados do RH estratégico. Então, o que é um RH estratégico é aquele que tem dados. Sim, tem dados. E que esses dados estejam visíveis, transparentes, para que possam ser levados para uma mesa de reunião, o RH seja chamado para trazer esses dados, mas que esses dados estejam disponíveis de forma rápida, ágil, transparentes. Verdade, Carol. Porque se está perdidos em diversas planilhas que precisam juntar todas no mesmo lugar para pegar e filtrar os dados, isso não é um RH estratégico, é um RH que tem controle. Concordo. Mas não é um controle que precisa, é um RH que está pensando no amanhã, não só no hoje, né? Sim. Então, acho que os dados é uma coisa muito importante também ter em mente. E os dados não são só dados pegar e puxar um relatório ou fazer uma pesquisa para obter um NPS e tal. Os dados, eles estão em vários lugares. Eles estão nas conversas dos corredores, eles estão no volume de e-mails que eu estou recebendo sobre a mesma dúvida. Então, acho que esses dados todos são muito importantes para que a RH esteja mais digital, mais estratégico, mais econômico. Perfeito, Carol. Carol, tem um comentário aqui da Sueli de Barros, embora que o papo tá muito legal, a gente está até terminando o programa, mas aqui tem uma perguntinha aqui, ó. Factorial, desenvolvendo ações para todos os RHs. Eu não entendi bem se é uma pergunta, né? Mas é da Sueli de Barros. Se é o que eu estou entendendo aqui, se ela desenvolve ações para todos os RHs. Eu acho que se é a mesma Sueli que eu estou pensando, acho que eu conheço. Mas acredito que seja um encorajamento que ela está dando ali. Não seria uma pergunta. Que a Factorial desenvolve ações para todos os RHs ali. Perfeito, entendi, é verdade. Sueli, gratidão, viu? Obrigada, Su. Então tá certo. Bom, já estamos terminando aí, mas assim, de uma forma bem breve, como você enxerga o futuro do RH digital? Em poucas palavras, Carol. O futuro do RH digital, eu acho que olhando para o passado, porque com ele a gente aprende muita coisa, para não repetir procedimentos que são obsoletos, olhando para o presente, para entender onde que a gente está hoje. E eu estou falando tudo isso de forma bem subjetiva, o RH old school mesmo, de ouvir, escutar, coletar informações, para que no futuro, o RH do futuro, ele esteja preparado para as mudanças que vão acontecer fora do RH e adaptável para essas mudanças. Eu acho que adaptação é a palavra antes de inventar a roda 2. O RH estar adaptado a todas as mudanças que vão acontecer em todos os outros setores, no finanças, no legal, tributário, que seja, mas o RH esteja adaptado e antenado para que ele consiga se adaptar e ainda assim continuar com a mesma eficiência ouvindo todas as pessoas. Então, o RH digital orientado a dados. Poxa, muito bacana. E você falou de dados, assim, é muito necessário hoje para qualquer RH, né? Para tomar de decisões, precisamos de dados. Né? Então, quando você tem dados ali mais, assim, dados mais plausíveis, né? Rápidos, por exemplo, né? Poxa, isso aí contribui muito. Carol, assim, poxa, foi muito bacana a sua participação aqui no programa, viu? Assim, é um papo que daria para ficar aqui mais tempo. Ficaria. Né? Mas pena que já estamos acabando. Deixa as suas considerações finais.
pode deixar aqui, reforçar suas redes sociais, inclusive deixar aí o contato, aí, o site da Factorial, fique à vontade também, por favor. Claro. Bom, obrigada, Cláudio, primeiro. Foi muito bom, passou muito rápido mesmo. nem parece que a gente está aqui 1 hora conversando. Mas acho que minha última consideração é só que o RH é para todos. O RH precisa estar pensando em todos, em pessoas, mas isso às vezes pode ser exaustivo. Então a tecnologia está aí para ajudar a gente. Sim. A gente precisa estar aberto a elas. Processos são para reduzir erros, reduzir falhas em comunicações. Então, aliar RH, que é um departamento bem processual, a tecnologia só vai ajudar todos. Meu LinkedIn tá aí, LinkedIn Caroline Kazama. Tá aparecendo aí na telinha. Tá aí na telinha. Pode me adicionar por lá, mandar uma mensagem. Eu sempre estou disponível para responder as pessoas. E também, claro, tem o Instagram da Factorial, Factorial_BR. E tem também o nosso site factorialhr.com.br. É isso? Ó. Isso aí! Gratidão, viu? Pessoal, quero também aqui deixar aqui o meu agradecimento à direção da Nova TV OTT, à equipe de produção, a você que tem nos acompanhado aí, o pessoal que fez aqui os comentários, gratidão aí ao Renato, a Sueli de Barros, né? Poxa, gratidão mesmo, pessoal. Olha só, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 15 horas, horário Brasil. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn como Cláudio Luve, no Instagram, Cláudio Luve 16. Pessoal, meu forte abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada.